Thiago Fagnani, TV Bandeirantes. O Goiás consegue segurar o São Paulo, né? Consegue armar um bom sistema defensivo. São Paulo com a bola, com posse, trabalhando, mas não consegue marcar o gol. E o Goiás consegue continuar com essa mesma postura, mesmo com um jogador a menos, pelo menos até o final da primeira etapa. Mas o São Paulo marca o primeiro gol. O Goiás continua segurando o São Paulo no momento que todo mundo acha que vai ter uma goleada por ter um jogador a menos, mas isso não acontece. Qual foi a leitura que você fez do São Paulo para esta partida e a leitura ali, não sei, digamos, instantânea que você precisou fazer com a expulsão do Marcão? Obrigado. Vamos lá, boa noite. Cara, sempre é muito difícil você jogar com um jogador a menos, principalmente aqui no Morumbi. O jogo estava igual, a gente estava numa estratégia de fechar o centro e sair forte na transição, tanto que a gente teve um gol anulado, a gente teve uma oportunidade importante. O jogo estava muito igual, São Paulo com posse e a gente jogando numa situação mais reativa, porque a gente sabia que o Rafinha atacava muito e deixava alguns espaços por aquele lado. Então a gente tentou explorar bastante, estava dando certo, mas aí quando você tem uma expulsão, você acaba trazendo um pouco mais o time deles, mas mesmo assim eles estavam flutuando muito na segunda linha nossa, então a gente conseguiu balançar bastante. No segundo tempo, a gente veio com a mesma estratégia, mas era importante eu colocar um pouco mais de saúde, porque o Thiago já não é mais um menino e a gente colocou o Natan para fechar mais essa bola por dentro para a gente continuar agredindo, porque o São Paulo com as movimentações estava querendo ganhar a posse por trás dos nossos volantes e numa infelicidade ali, numa situação de rebote, eles abriram com 1-0 e a gente continuou. Eu não podia abrir mão dessa linha de 5 porque eles colocaram 5 jogadores nessa última linha e a gente precisava igualar os números. Então a gente acabou perdendo um pouco da pressão no portador da bola. Então era uma estratégia de tentar levar esse jogo para a Serrinha. Teve a questão do Caleri ali também. Eu acho que a expulsão do Marcão foi importante, porque ele foi um pouco mais violento ali. Mas o Caleri também deixou o braço. Foi uma jogada que o Sander tomou uma cotovelada, poderia ter igualado um pouco mais. Então é ter calma, ter tranquilidade. Ainda a gente tem um jogo, a gente sabe o quanto é difícil, mas na nossa casa nós somos muito fortes. Vamos levar esse jogo para lá, para a gente poder buscar essa classificação. Posso fazer outro? Pensando no jogo da volta, pegando o gancho, né, dessa resposta, porque você ainda tem uma Série B no meio do caminho, né? O Goiás, que participa de uma Série B, obviamente visando o acesso. A gente sabe bem a história do Goiás. E uma situação complicada na Série B, e agora uma situação complicada na Copa do Brasil. Eu não vou perguntar como virar a chave, mas como trabalhar diante dessas duas situações tão importantes e difíceis que o Goiás tem nesse restante da temporada. Exatamente, a gente tem um jogo duro domingo contra o Novo Horizontino, que é uma grande equipe. A gente tem que fazer o que nós estamos fazendo. Nós temos que buscar a vitória lá, colocar os jogadores que a gente tem mais em condições da parte física. Agora é pensar única e exclusivamente no Novo Horizontino, porque para o clube é importante essa classificação da Copa do Brasil, financeiramente, visibilidade para o clube, para os jogadores, é natural, mas a gente vai pensar no Novo Horizontino para a gente voltar a vencer na Série B. Nós temos uma equipe que tem muita qualidade, mas a gente precisa fazer um grande jogo e depois pensar no São Paulo, na estratégia para trazer um jogo importante e buscar essa classificação. Tem aquela pergunta também, que dá para tirar de bom do jogo de hoje? Eu digo, claro, não o resultado, mas a postura do Goiás diante dessa boa postura defensiva e da dificuldade do jogador a menos. A entrega, a dedicação, os jogadores taticamente foram brilhantes ali. Faltou um pouquinho de entender alguns movimentos, porque o São Paulo queria essas bolas de espaço, mas assim, os jogadores estão treinando demais, estão trabalhando demais. É uma equipe que nós estamos há 4 meses juntos, então ainda tem alguns gatilhos importantes para a gente evoluir.
dentro de estratégia de jogo e de conceito. Então, assim, tem que levar coisas muito positivas, porque não é fácil. Nós corremos o jogo todo, nós honramos a camisa do Goiás. Então é ter calma, ter tranquilidade e merecer aí uma classificação, quem sabe. Obrigado. Oi, Márcio, tudo bem? Marcelo Marinho da Litoral News. Você citou o primeiro gol, mas o segundo gol também foi uma situação de rebote em que o centroavante chegou ali para botar para o fundo da rede. Você acha que foi circunstancial, algo que te preocupa? Faltou um pouco de atenção da tua equipe no teu entendimento nesses dois momentos? Boa noite. Toda vez que sai o gol tem sempre uma questão de desconcentração, né? E da qualidade do adversário. Eu acho que confiar um pouco nesse rebote, né? Achar que o Tadeu ia desviar um pouco para fora ali, a gente precisa estar sempre precavido, antecipar o que pode acontecer. Então, era uma bola que ela viajou muito, principalmente os 2 gols foram de rebotes, né? 2 gols difíceis, né? E a gente precisava proteger um pouco mais esse encaixe de área. Então, a gente tem que trabalhar, melhorar mais, porque se não acontecer o erro, não sai o gol. Então, a gente precisa ter o pé no chão. Fizemos uma grande partida, independente do resultado. A gente sai daqui não satisfeito, porque a gente veio aqui para vencer. Mas tem muita coisa boa. Se tivesse aí 11 contra 11, a gente poderia ter, como até os 30 primeiros minutos ali, estava um jogo importante, a gente estava chegando bem no gol do São Paulo, mas com 1 a menos fica bem desgastante, porque eles têm muito volume, têm muita qualidade. Então a gente precisa entender, se dedicar. Agora é uma virada de chave, vamos pensar na Série B para depois pensar no jogo de quinta. Para fechar da minha parte, eu percebi que no segundo tempo o Matheus tentou em algumas vezes, o Wellington tentou em algumas vezes também, essa transição, mas eu percebi que seus homens estavam subindo muito sozinhos. Você atribui isso ao cansaço ou era estratégia mesmo para evitar uma bola nas costas do São Paulo? Não, a gente tinha que tentar agredir um pouco mais, né? Tanto que a gente colocou velocidade dos 2 lados, né? Tivemos o Wellington estava fazendo uma grande partida ali, mas a gente precisava colocar o Natan, que o Natan sobe bem de cabeça, é mais jovem, o LH, e a gente conseguiu neutralizar, mas precisava ter um pouquinho, mas com 1 a menos fica difícil, porque sempre tem uma dobra, sempre tem os jogadores sobrando. Então, como o São Paulo agrediu com uma linha de 5, a gente ficou um pouco mais e a gente estava se desfazendo um pouco mais da bola, precisava ter um pouquinho mais de paciência, ter um pouquinho mais de experiência ali, mas agora é pensar, descansar, pensar, virar a chave para a Série B, porque a gente tem um jogo grande. Então agredir bastante e buscar essa vitória domingo. Até dentro desse aspecto, como é que lida a questão física, né? Porque jogos da Série B são sempre muito intensos, muito disputados, e hoje com homem a menos é natural que o teu time tenha ficado mais desgastado ao final do jogo. Como é que você equilibra isso, visando o jogo do final de semana e também o jogo da próxima semana na Copa do Brasil? Acho que essa aí é a grande questão, né? A gente precisa agora recuperar com a parte fisiológica. A gente tem aí uma viagem já hoje, a gente precisa fazer um trabalho importante já na quinta-feira, porque a gente vai chegar tarde. Recuperar, ver quem realmente está mais saudável, quem está mais forte, para a gente fazer um grande jogo. Então agora é a hora da gente ir com o que a gente tem melhor de saúde, né? Porque essa parte física foi um jogo desgastante, é uma viagem mais desgastante. Então a gente tem que tomar as melhores decisões para buscar a vitória contra o Novo Horizontino. Alô. Ou seja, existe a possibilidade de você poupar jogadores contra o Novo Horizontino? Bom, a gente vai com força máxima pro jogo do Novo Horizontino, que é um jogo importante, que a gente precisa estar brigando lá no G4, né? Então a gente precisa fazer um grande jogo. Eu acho que a gente está tendo alguns jogadores aí, a gente ganha alguns jogadores de volta, ganha o Rio, do próprio Dieguinho, que ficaram de fora. Então a gente precisa rodar um pouco mais para que a gente possa pensar nesse jogo e depois pensar no jogo do São Paulo. Então a gente vai jogo a jogo agora. Valeu, professor.